Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. Eu quero dizer a você, igreja, metodista, presbiteriana, recanto suave, recanto, eu te amo, em Cristo Jesus. E é muito bom estar com você. Amém? Sabe que eu falo que eu te amo com essa alegria, com esse sorriso? Porque Deus está olhando para você assim. Deus olha para você assim. Quando Deus, lá nos céus, levanta-se do seu trono e começa a observar o seu povo adorando, ele fica sorrindo, ele fica feliz. É assim que Deus se sente quando ele observa homens e mulheres, jovens, crianças e adultos diante da sua presença, invocando ao seu santo nome, o adorando e declarando a sua alegria e o seu conforto diante de um Deus vivo. Glória a Deus. Isso é muito bom. E eu, como representante de Deus, como embaixador dos céus, assim como você é um embaixador dos céus, você que está na presença de Deus, faz parte do corpo de Cristo, você, meu irmão, é um embaixador dos céus, e você, minha irmã, é uma embaixatriz dos céus. Então você é um representante muito importante da parte de Deus, e Ele realmente confia em você. Aleluia. É por isso que Ele fica feliz. E eu quero sempre sentir e enxergar o sorriso de Deus para comigo. E nunca presenciar Deus chorando por minha causa. Eu quero sempre demonstrar a Deus e fazer com que Ele sempre esteja alegre comigo. Porque eu estou muito feliz por ter o amor de Deus. Aleluia. E hoje é o 11º dia de Natal, na qual se concluirá amanhã com 12 dias. 12º. E para um povo que está com esse desejo, para um povo que está com esse propósito de fazer uma campanha de 12 dias, com certeza vai continuar os 12 meses e com certeza 120 anos até a vinda de Cristo. O povo que aqui eu vejo tem esse desejo de se manter diante da presença de Deus. Isso é uma demonstração de que vocês não estarão limitados aos 12, mas os 12 dias representam realmente para vocês algo importante e que vocês estão realmente determinados, com certeza absoluta, a se manter todos os dias das suas vidas diante da presença de Deus, invocando e adorando o seu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Abra as suas vidas no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Está lendo alguns versículos para nossa meditação, como base da nossa meditação de hoje. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 32. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aqueles que quiserem ficar em pé por alguns instantes para ver a palavra de Deus, aqueles que não puderem e também não quiserem, podem se manter assentados. Amém? Às vezes a pessoa está cansada, ou está com dor na perna, às vezes não pode ficar em pé, está com criança no colo. Então, quando nós falamos de ficar em pé, aqueles que podem e querem. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim a palavra de Deus. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Quem era esse filisteu? Quem era ele? Golias. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderá vir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele um homem de guerra, desde a sua mocidade, ou seja, um homem experiente em batalha. Então disse Davi a Saul: o servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha, ou seja, sempre que
levantando-se ele, ou leão ou urso, contra mim, lançava-me mão da harpa, eu feria, eu matava. Assim feria o teu servo, o leão como o urso. Assim será esse circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Grande Deus e Pai, é diante da tua presença gloriosa que nós vendemos já. Ei, Jesus, e é diante de ti, Senhor, que eu invoco ao teu santo nome, para dizer que te amo, te adoro, e que é maravilhoso estar diante de ti. Meu Deus, tu és o único, verdadeiramente vivo, e é diante da tua presença que eu me encontro, a tua igreja se encontra. Nós nos encontramos diante de ti, Senhor, e precisamos, aleluia, da tua palavra. Por isso, grande Deus, com a mesma certeza de que subiu o nosso louvor ao teu trono com um cheiro suave, e que há uma resposta, porque existe conforto na tua presença, existe a confirmação do teu poder, e a tua glória já é sentida neste lugar. Por isso, grande Deus, continua falando, e cale-se o homem, e que Deus fale, porque nós desejamos ouvir a tua voz. Por isso, grande Deus, contempla-nos com a tua palavra, com o teu poder, com a tua presença, com a tua unção, em nome de Jesus. Amém. Assim estamos. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. E obviamente, para o povo, quando nós estamos na presença de Deus, vocês que estão nessa campanha, não há outra frase, não há outro tema a não ser esse, acreditando na vitória. Certo? Eu creio que é isso que vocês acreditam. Quem está fazendo essa campanha é exatamente porque acredita na vitória, certo? Amém. Eu também acredito, por isso estou aqui com vocês. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Observando a palavra de Deus, eu posso a cada dia me manter muito bem nutrido espiritualmente. É muito bom quando nós examinamos as Escrituras Sagradas e nos mantemos nutridos espiritualmente. E o interessante é que a palavra de Deus, ela constantemente se renova. Cada vez que eu leio um texto da palavra de Deus, textos que já li inúmeras vezes, e vocês leram também, o Espírito Santo fala de uma forma poderosa. E nesse texto, observando, interessante que todas as vezes que eu examino a Bíblia, eu observo que não só em cada versículo, mas em cada palavra, Deus fala de uma forma diferente. É incrível. Examinando as Escrituras, é dessa forma que eu me sinto. E é assim que eu me alimento da palavra de Deus a cada dia. É sempre tendo a certeza da renovação da sua palavra. E nós precisamos desse alimento constantemente. Porque para acreditar na vitória, é preciso observar e acreditar na palavra de Deus. Há muitas pessoas que já não acreditam mais na solução dos problemas vividos, não acreditam mais na justiça social, não acreditam mais em alegria, não acreditam mais na paz, muito menos no amor. Mas isso se dá exatamente porque tais pessoas ainda não tiveram o privilégio ou o desejo de observar as Escrituras Sagradas e de colocar em prática o que está escrito na Bíblia Sagrada em suas vidas. E aqui nós temos um exemplo de alguém que teve uma história longa, com muitos pontos maravilhosos. É claro que ele teve também um momento trágico e triste, o rei Davi, mas
O que eu quero aplicar aqui, o que eu quero comentar é do melhor que ele viveu. Quando eu observo os heróis da Bíblia Sagrada, assim como os santos, os servos de Deus contemporâneos também, alguns que já partiram e outros que estão ativos, eu tomo como exemplo sempre o lado melhor. Se observar na vida de Davi, teve algo que ele viveu que eu não gostaria de imitar. Sansão também teve momentos críticos. Isaac também teve momentos difíceis. Abraão também, momentos que eles não gostariam de ter vivido. Mas o que eu quero observar e que procuro observar na palavra de Deus, principalmente na vida dos heróis da Bíblia Sagrada, é o que de melhor eles viveram. Com a sensibilidade de saber que eu também sou limitado, sou um homem, e naturalmente falando também tenho, e sou um homem frágil, humanamente falando. E esses homens, nos quais nós tomamos muitos exemplos, também viveram situações adversas, mas eles viveram momentos magníficos e exemplares que estão registrados na história, na Bíblia Sagrada, e que nos dá exemplos maravilhosos. E o rei Davi nos dá exemplos extraordinários da sua trajetória. Principalmente mesmo depois do seu momento crítico, da sua queda, ele se colocou na presença de Deus. E o que ele viveu foi terrível. Dá para se observar a sua situação, mas ele se colocou de tal forma no pó e na cinza diante de Deus. Ele humilhou-se perante Deus, ele clamou novamente a Deus e ele se levantou. E o que eu quero aqui enfatizar é exatamente que o rei Davi sempre acreditou na vitória. O povo de Deus, nós precisamos continuar acreditando na vitória. Por mais crítico ou por mais crítica que seja a situação. No contexto aqui que eu examinei, Davi deparou com uma situação bastante conhecida por nós e texto que já ouvimos várias vezes, é claro, em pregações, que foi exatamente quando ele se deparou com o gigante Golias. Os filisteus aqui, o povo de Israel, deparou com uma situação bastante crítica quando os filisteus desafiam Israel através de Golias e suas armas. O desafio aqui que Israel enfrentava nada mais era do que Golias e as suas armas. Claro que por trás de Golias havia toda uma malignidade. Foi mais uma situação, foi mais um desafio vivido por Israel, a ponto de que eles temeram muito e não havia homens dispostos a combater ou a duelar com aquele gigante. A situação foi bastante vergonhosa e o que eu observo aqui no povo de Israel naquele momento é que eles não acreditavam mais que venceriam. É por isso que eles recuaram. Era uma situação bastante vergonhosa, porque quando viam o desafio dessa forma, principalmente pelos filisteus ali, que eram os inimigos daquele momento, daquela conjuntura vivida, eles também desafiavam e afrontavam o Deus do exército inimigo. E era essa a pior coisa vivida pelo exército naqueles dias, era quando alguém afrontava o seu Deus. Mas Golias, ele afrontou, ele deixou bem claro que ali não havia homens para o combater.
a ponto de que ele deixou bem claro o seguinte, dizendo para as companhias de Israel que não havia necessidade de um combate ali com muitos homens, mas que eles escolhessem apenas um homem para que se fizesse um duelo ali entre os dois, e o que vencesse com certeza teria o privilégio de ter os demais como escravos. Foi isso que ele disse quando ele desafiou o exército de Israel. Ele falou: olha, escolha um homem entre vocês, um homem com a mesma capacidade de combate como a minha, e então nós dois vamos duelar, vamos ter aquele combate. E aquele que vencer, se eu conseguir vencer, vocês com certeza terão a cada um de nós como escravos. Agora, se vocês perderem, vocês serão nossos escravos. Essa era a proposta de Golias. E humanamente falando, naturalmente falando, pela sua capacidade física, pelo seu desempenho como guerreiro, ele assustava. Mas, em contrapartida, encontrava-se ali, bem distante dali, aproximadamente distante, porque era a pé ou a cavalo que eles andavam, viajavam, uns 20 quilômetros, segundo a história, alguém que acreditava na vitória. Os demais ali e o próprio rei Saul já não acreditavam. No texto do livro nós observamos que quando Davi apresentou-se diante do rei Saul, que era a autoridade máxima ali, e disse que iria pelejar ou combater, aceitando o desafio do gigante, ele deixou claro que ele não tinha condições. Davi distante ali, em um lugar totalmente oposto àquele do combate, apacentava o rebanho de seu pai. Mas a história começa a mudar para Israel, exatamente quando Jessé chama Davi e fala: filho, vá até o acampamento, onde estão soldados, e leve alguns queijos, alguns grãos tostados, leve alguns alimentos para os soldados. Há situações, igreja, em que nós jamais imaginamos, nunca pensamos de onde viria ou de onde virá a solução. Mas quando nós acreditamos na vitória, ela está sendo providenciada. Deus está trabalhando em favor daqueles que acreditam na sua vitória em nome de Jesus. Quem está na presença de Deus, por mais difícil que esteja a situação, lembre-se de que você tem um Deus a quem você adora. E jamais deixe de acreditar na sua vitória, em nome desse Deus, o qual você serve. Aleluia! Eles precisavam, naturalmente falando ali, de um homem forte que aceitasse o convite para combater o gigante. Mas não havia solução, porque o projeto de Deus era para que ele mesmo desse a vitória. É por essa razão que Deus começa a trabalhar nessa situação. Quando Jessé chama Davi e o envia para ir visitar seus irmãos. A primeira coisa
que nós precisamos frisar aqui é a visita de Davi aos seus irmãos. Veja que quando Davi chega ali, a coisa já muda. Por mais que ele fosse ignorado, ele viu o pessoal recuado, soldados ali amedrontados, e ele começa a perguntar: mas o que está acontecendo? Porque Davi sabia o Deus que ele servia, e ele sabia também que o exército estava sob a responsabilidade do Deus do qual ele adorava, o Deus do qual ele falava. Que aquele exército tinha realmente por cabeça não o rei Saul. O rei Saul era algo humano, mas sobrenaturalmente existia o Deus Todo-Poderoso que protegia aquele exército. Porém, o exército não tinha mais essa visão, porque não acreditava na vitória mais. E Davi visita os irmãos. As situações em que nós precisamos de uma visita, e nada melhor do que a visita do Espírito Santo. Aleluia. Davi, quando chega ali, ele está cheio do Espírito de Deus. E é por isso que ele pergunta: o que está acontecendo? Dizem: não, há um desafio. Golias está desafiando. Mas quem é esse circunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Era essa a convicção que Davi tinha. Não, mas ninguém vai combater com ele. Um dos seus irmãos o ignorou e ainda o humilhou, mas ele insistiu, porque a visita era uma visita com a presença de Deus. Por isso, quando você deparar com uma situação crítica difícil, invoque ao Senhor e receba a visita do Espírito Santo. Porque com a visita do Espírito Santo haverá alegria. Aleluia! A tristeza e nem o sentimento de derrota vai prevalecer na sua vida, nem nos seus projetos. A presença não era só de Davi, mas Davi tinha a visita do Espírito de Deus. Agora, o que me chama a atenção nessa história também, e que me dá exemplo, é que Davi rejeita a afronta de Golias. Igreja de Deus, nós vivemos em uma situação realmente dramática. Eu quando tenho tempo, no máximo de 10 ou 20 minutos de frente à TV, é triste, é trágico de ouvir a realidade. Por mais que sejam os jornais sensacionalistas que transmitem, mas é a verdade do nosso país e do mundo. É muito triste a maldade, a violência, a banalidade que se tiram vidas. A maldade dentro dos próprios lares, o conflito no meio das famílias, a destruição pelo uso dos entorpecentes, do alcoolismo, da ignorância, da brutalidade. E nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que rejeitar essa afronta em nome de Jesus. Nós não podemos dizer que isso é normal. Eu rejeito isso constantemente. É muito triste. É um desprazer muitas vezes ouvir alguém que se diz até servo de Deus dizer que toda essa maldade e essa violência é normal. O cidadão que se diz que é evangélico, que é crente, que é cristão, que serve ao Deus vivo, fala: não, isso é normal. Pedofilia, isso é... Não! Nós temos que rejeitar a afronta de Satanás. Nós acreditamos na vitória. E até que Jesus venha, tem que reinar o bem, tem que haver paz, tem que haver justiça, tem que haver amor, tem que haver santidade.
rejeitar. Mas também está escrito que no final dos tempos, muitos falsos pastores levantariam, assim como outros falsos profetas. Eu sei que está escrito na Bíblia Sagrada, mas eu tenho que rejeitar a afronta do adversário, porque nós fazemos parte do exército de Deus vivo. Nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é santo, é puro. Nós vivemos em uma situação e nós não podemos nos conformar. Satanás está constantemente espreitando. Ele quer destruir. Há quem diga que já é normal a separação, o divórcio. Não, nós vamos rejeitar. Essa é uma afronta de Satanás. Isso não é normal. Quando Deus formou o homem e a mulher e instituiu o casamento, é algo sagrado, é abençoado pelo Senhor, é realmente para que até que a morte nos separe. Em nome de Jesus, nós temos que rejeitar a afronta do adversário. E Davi rejeitou. Ele não aceitou em hipótese alguma. Mas ele não se limitou apenas em rejeitar a afronta. Davi traz uma mensagem de esperança. Para se acreditar na vitória, para se ter vitória, é necessário que se traga uma mensagem de esperança. E hoje nós temos a mensagem de esperança. Você tem uma mensagem de esperança. Por isso é que nós, em hipótese alguma, vamos aceitar a afronta do adversário. Deus continua com o mesmo desejo de transformar a situação. Deus que nós servimos, que concedeu a vitória naquele arraial. Porque quando Davi se apresentou ao rei Saul, ele mesmo não acreditava. E Davi deixou claro para o rei Saul, dizendo para ele, quando ouviu a sua orientação, quando ouviu as palavras do rei Saul, que eram negativas. Você é jovem, inexperiente, você sequer é alistado ainda no exército, você não conseguirá combater esse exército. Agora vejam por que Davi traz uma mensagem de esperança e por que nós temos que nos manter com essa mensagem de esperança. Quando Davi disse ao rei, eu sei, majestade, eu sei que a situação é difícil, eu sei que ele é muito forte, mas lá no campo, onde eu sempre estou apacentando o rebanho do meu pai, eu cuido das ovelhas com muito carinho. E sim, majestade, vem um urso, outra hora vem um leão, e todas as vezes, majestade, em que surgiu ali um leão ou um urso e tomou uma das ovelhas do rebanho do meu pai, eu tomei da boca do leão e do urso e os matei com minhas próprias mãos. E eu quero te dizer, ó rei, que da mesma forma eu farei com esse filisteu, porquanto ele afrontou o exército de Deus vivo. E eu rejeito esta afronta. Igreja de Deus, não aceite a afronta do adversário. Em hipótese alguma, rejeite e continue sempre acreditando na vitória e trazendo uma mensagem de esperança. O rei Davi tinha essa autoridade, porque nele estava o Espírito de Deus, nele estava o Espírito Santo, assim como habita na tua vida. E este Deus, este mesmo Espírito que um dia habitou e concedeu aquela grande vitória ao lançar por terra aquele gigante, como fez Davi, lhe cortar a cabeça com a própria espada que ele tinha. Deus, o mesmo Deus
Deus de Davi é o meu e o seu Deus. É o Deus que habita na tua vida. É o Deus que habita em nossas vidas. É o Deus que nos garante a vitória. Glória a Deus. Quer jamais que você seja derrotado pela afronta do adversário. Ele continua operando. O nome de Deus há de ser glorificado através de ti. Por isso é necessário que se faça valer a palavra dele em tua vida. É necessário que verdadeiramente declare que você é um vencedor e uma vencedora em nome de Deus. É necessário que verdadeiramente combata o mal. Não seja intimidado ou intimidada pelos ataques de Satanás. Ele não pode jamais adentrar no teu lar, nem na tua vida, nem na tua família, nem no teu emprego. Em nome de Jesus, nós vamos continuar vencendo, nós vamos continuar combatendo, nós vamos continuar profetizando a vitória em nome de Jesus Cristo. E o mal não vai prevalecer, porque o bem está conosco, o poder está em nós, a paz e a palavra de vida nos foi concedida para que possamos verdadeiramente declarar a grandeza do nosso Deus e ver a sua glória manifestada na terra. Rei, Arabaçúria. Ei, rapaz, vamos chegar em pé, amados. Você que pode, tudo louvor, limpa a casa. Nela sonda a chegando a la Este é o tempo da vitória. E esta é a hora de eu receber a bênção de Deus e sentir o toque do seu Santo Espírito em sua vida. Rei, limpa a sonda. Amasso de raça e canta. Depois de aliar. Virou que a rana chuva. Liga o Limpa a Hamas, vou fazer mais do meu poder, vou operar e farei crescer o meu povo, mais prosperar, avançar, e o meu nome será exaltado. Eu vou fazer muito mais. Só quero que busquem para que recebam o que eu tenho para entregar. Eu tenho poder. Igreja de Deus, eu quero fazer esse convite. Em primeiro lugar, há alguém que ainda não se decidiu por Cristo aqui, que ainda não tem essa intimidade com o Espírito Santo, que gostaria de declarar isso hoje, publicamente, a alguma pessoa